Viva Maria Imaculada! Sou Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Hoje eu vim a esse lugar, estava meditando um pouco, pensando nas coisas de Deus e eu pensei na lição do lápis. Eu resolvi gravar esse vídeo para meditar com vocês sobre as 3 lições do lápis. A história diz que havia um senhor que estava desenhando, na verdade escrevendo um texto numa folha com lápis, e o netinho dele observando ele escrever na folha, admirando as letras que o vovô escrevia, ficou encantado ao ver que tantas e tantas letras, de tantas e tantas formas, saíam de dentro daquele lápis. Ele disse: vovô, como é que tantas letras saem de dentro desse lápis? E o vovô dizia assim: meu filho, o lápis, ele nos dá 3 lições. 3 grandes lições. A primeira lição é que o verdadeiro valor do lápis está dentro dele. É o grafite. É o grafite que escreve. É o grafite que consegue formar as letras. O nosso verdadeiro valor está dentro de nós, que é o Espírito Santo que habita em nós pelo batismo. Santa Elizabeth da Trindade, uma santa carmelita, ela falava sobre a inabitação divina. A inabitação divina é o Deus que habita dentro de nós. Esse in, esse prefixo in, não é o prefixo in de negação, tipo inaudível, que não dá para se ouvir, ou indizível, que não dá para se dizer. Mas esse in, desse inabitação divina, é de interior, para dentro. Deus habita dentro de nós. Esse é o nosso maior tesouro, esse é o nosso maior valor. Deus, o Criador do céu e da terra, o Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, habita dentro de mim. E para eu ser feliz, eu preciso entrar dentro do meu íntimo e me encontrar com esse Deus que habita dentro de mim. Santo Agostinho de Hipona, nas Confissões de Santo Agostinho, ele fala da procura da felicidade por meio da palavra verdade. Ele falava que buscava a verdade, é claro, mas a verdade, sobretudo, é Jesus. E Jesus é a felicidade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ao buscar a verdade, Santo Agostinho buscava Jesus e não sabia. Buscava a felicidade e não sabia. E ele vai dizer que ele buscou essa verdade em diversos lugares. Até que ele diz nas Confissões: entrei no meu íntimo, sob tua guia eu consegui, porque tu te fizeste meu caminho. Entrei e vi a luz indizível, imortal, forte e brilhante. Quem conhece a verdade, conhece essa luz. Ó eterna verdade, verdadeira caridade, és o meu Deus. E aquele entrar dentro da alma e encontrar dentro da alma com Deus mudou para sempre a história de Santo Agostinho. Ele se tornou sacerdote, bispo, santo, doutor da igreja. Um dos maiores filósofos da história da humanidade, estudado até hoje em diversas faculdades. Santo Agostinho se transformou por completo e descobriu a verdadeira felicidade quando ele entrou dentro de si mesmo e encontrou Deus que habitava dentro dele. Isso a gente faz pela vida de oração. A vida de oração faz com que a gente mantenha o nosso grafite íntegro. Dentro de nós está o nosso maior valor, o nosso grafite. A segunda lição do lápis é que muitas vezes o lápis precisa ser apontado. Porque conforme o grafite vai sendo usado, o grafite se desgasta e some para dentro do lápis. E aí você precisa de um apontador para tirar aquele excesso, por entre aspas, de madeira, e poderá ser, normalmente o grafite vira fora, vira à tona. Jesus disse: se queres me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Muitas vezes nas nossas vidas nós vamos passar pela cruz. Quando a cruz chegar, quando o sofrimento bater à sua porta, e vai acontecer porque acontece com todo ser humano passa pela cruz. Não se desespere, confia em Jesus. Lembre-se, é Deus que está apontando o seu lápis para o melhor grafite vir à tona. Jesus apareceu para Santa Faustina Kowalska na década de 30, na Polônia, e disse para Santa Faustina que ele era um Deus de misericórdia. E
Santa Faustina teve uma visão de Jesus abençoando a Polônia. E ele dizia que os homens precisavam confiar na misericórdia dele. Confia na minha misericórdia. Jesus dizia que os homens que mais o agradam são aqueles que confiam na sua misericórdia. E ele mandou então Santa Faustina pintar um quadro com aquela imagem que ela via da aparição de Jesus e escrever embaixo: Jesus, eu confio em vós. Santa Faustina morreu em 1938, deixando para a Polônia a promessa de que Jesus estava abençoando a Polônia e que ele estava cuidando de tudo. Em 1939, os nazistas invadem a Polônia, começa a Segunda Guerra Mundial, a Polônia é dividida no meio entre os nazistas e os comunistas. A Polônia sofre terrivelmente. O campo de concentração de Auschwitz era na Polônia. A Polônia sofre muito durante a Segunda Guerra. Depois que acaba a Segunda Guerra, vem o comunismo e a Polônia sofre muito com o comunismo, passa por uma grande cruz, uma grande purificação. Mas hoje, depois de tanto sofrimento, de tanta cruz, a Polônia é o país mais católico da Europa. É um país onde refloresce o cristianismo. É o país de onde saiu São João Paulo II, um dos maiores papas da história da igreja. Quando o lápis começar a ser apontado, quando o seu lápis começar a ser apontado, confia em Deus, Ele está cuidando de tudo. Estamos falando de lápis, não é? Tem um ditado que diz que Deus escreve certo por linhas tortas. Então confia no Senhor. Ele está cuidando de tudo. A primeira lição: o valor está dentro de nós, o nosso grafite. A segunda lição: às vezes seremos apontados. Quando formos apontados, quando a cruz aparecer e bater a sua porta, confia no Senhor. E a terceira lição do lápis, eu acho que essa lição é a mais importante, ela está no Salmos 37, versículo 5. Salmo 37, versículo 5, a palavra diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, espera nele e ele agirá. Entrega teu caminho ao Senhor. O caminho do lápis é o caminho que a mão que toma e conduz o lápis dá. Deus escreve certo por linhas tortas. Deixa Deus ser a mão que domina o seu lápis e escreve a sua história. Se até hoje você escreveu uma história errada, lembre-se que o lápis, ele permite que seja apagado. A misericórdia de Deus é a borracha que pode apagar as linhas erradas que você escreveu. Então deixa hoje a misericórdia de Deus apagar as linhas erradas. E deixa Deus com a sua mão chagada tomar o seu lápis e a partir de agora escrever a sua história. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele agirá. E essa entrega do caminho a Deus não é só uma oração, não é só dizer: Senhor, eu te entrego os caminhos da minha vida. Não é só isso, não é apenas isso. Esse é o primeiro passo. A entrega da nossa vida nas mãos do Senhor, sobretudo, é viver os seus mandamentos. É viver essa união com Deus, essa relação com Deus, esse íntimo contato com Deus Altíssimo, essa comunhão com Deus que se dá pela vivência dos mandamentos e, sobretudo, pela vivência dos sacramentos. O sacramento da confissão, o sacramento da Eucaristia, vividos, frequentados. Isso nos permite estarmos assim unidos a Deus, entregues nas mãos do Altíssimo, para que Ele, com a sua mão chagada, domine o nosso lápis e escreva a nossa história. As 3 lições do lápis. Primeira lição: o valor está dentro de nós. Segunda lição: às vezes seremos apontados. Terceira lição: o lápis só vai escrever uma linda história se ele estiver nas mãos certas. Deixa que Deus conduza a tua vida. Se essa palavra fez sentido para você, compartilha com aquelas pessoas que você ama. Deixa essa semente cair na terra do seu coração e gerar muito fruto. Deus te abençoe e viva Maria Imaculada.